Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer uma reação e um corte aqui do jogo aberto, onde Renata Fã e Denilson comentam tudo sobre esse jogo aí, bastante polêmico entre Botafogo, né, e Flamengo no Maracanã, onde o Flamengo perdeu por 2-0, né, uns gols aí polêmicos. E vamos ver o que Renata e Denilson repercutiu aí sobre alguns lances desse jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O assunto é o líder do Campeonato Brasileiro, que aliás é um novo líder porque é o Botafogo. No Maracanã bateu o Flamengo por 2-0 com autoridade, jogando um futebol muito interessante, não apenas ontem, naquele horário cruel das 11 da manhã, mas o Botafogo vem de uma sequência positiva, comandado pelo Arthur Jorge. E agora a gente mostra essa história para depois comentar os detalhes por aqui. Botafogo. Super-herói para vencer as adversidades do calor às 11 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Que golaço! Luiz Henrique, que lindo, que lindo! E que lindo, que lindo, que lindo! Pois é, foi sob um sol forte que Flamengo e Botafogo se encontraram no Maracanã. Não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade, tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá, a saúde vai arrebentar, hein? Poderíamos ter tido um espetáculo melhor se tivéssemos outro tipo de condições, outro horário para podermos fazer este jogo, porque é de facto muito, muito exigente. Depois de poupar boa parte do elenco no meio da semana, Tite usou força máxima no clássico e dominou as ações da partida, principalmente no primeiro tempo. Bruno Henrique, de letra, chegou a balançar as redes, mas estava impedido. Luiz Araújo e Pedro também tiveram chances de finalizar, mas sem levar tanto perigo. Já o Botafogo pouco atacou em 45 minutos. Quando conseguiu finalizar, foi em jogadas de contra-ataque. A surpresa estava guardada para a segunda etapa. Jogada ensaiada. Savarino cobrou o escanteio na medida para Luiz Henrique, de primeira, balançar a rede. Esse foi o segundo gol do atacante com a camisa do Botafogo, que inovou na comemoração com uma máscara do herói Pantera Negra. Pela regra, Luiz Henrique deveria levar cartão amarelo pelo uso da máscara, mas Rafael Claus não advertiu o atacante. Minutos depois, o jogador levou cartão por uma falta cometida. Aí depois dessas polêmicas do presidente do Botafogo, falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Atrás no placar, o Flamengo voltou a dominar o jogo. Fabrício Bruno e Lohan, de cabeça, tiveram chances para empatar. A resposta do Botafogo foi trabalhada, de pé em pé. Jefinho parou na boa defesa de Rossi. O ataque alvinegro aproveitou uma recuperação de bola e Savarino recebeu sozinho para garantir a vitória. 2-0. Savarino! Todo mundo estava na frente, o Chiche recupera a bola, logo toca para Jefinho, aí eu estava do lado, chutei a bola com toda a minha força aí e graças a Deus que entrou. Essa foi a quarta vitória seguida da equipe, a terceira no Campeonato Brasileiro, fazendo o alvinegro, com 9 pontos somados, o novo líder da competição. Para mim o importante é ganharmos bem, ganhamos mais um jogo só, ganhamos só mais um jogo, temos muito caminho para fazer. Do outro lado, o Flamengo, que estava invicto na temporada, até o meio da semana, sofre a segunda derrota consecutiva em 2024. Tite e os jogadores ouviram os protestos da torcida vindo da arquibancada. Quando a gente faz um trabalho, a gente olha de uma forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, inevitavelmente, ele vai descer e vai perder confiança. Mas também eu tenho a experiência que no momento em que ele aprender, e ele aprende com a adversidade, ele se retoma mais forte. É a única forma, ficando quieto e trabalhando mais. Para o que se espera do Flamengo, ainda é pouco o que vem sendo apresentado, Arrascaeta vaiado pelo torcedor, a equipe parece que ainda não tem aquela fluência que no Campeonato Carioca demonstrou desde o princípio,
e todos aqui elogiavam o Flamengo pelas atuações, pelos placares construídos. Vinha de uma sequência muito grande, sem perder clássicos cariocas desde o ano passado. O último foi, inclusive, diante do Botafogo, a última derrota. E o Botafogo, por sua vez, está trabalhando de maneira quieta, discreta. O Arthur Jorge chegou, perdeu na Libertadores, perdeu para o Cruzeiro no Brasileirão e agora engrenou, goleada, vitória em clássico, ganhou do Atlético Goianiense. Eu achei que o Arthur ia ter um pouquinho mais de dificuldade em fazer o time jogar, porque estava chegando agora, conhecendo o futebol brasileiro, pegando um time que ainda tinha um pouco do resquício da temporada passada, essa questão principalmente emocional que a gente falou tanto, mas 2 jogos não vencendo depois da estreia dele e agora parece que é um Botafogo pelo menos equilibrado. Não dava para jogar de igual para igual contra o Flamengo, então o Botafogo foi muito bem taticamente e começou a aproveitar as oportunidades no segundo tempo, porque o horário é um horário ruim, tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo, porque há um desgaste físico muito, muito grande. Mas aí quando se ouve a coletiva do Tite, e principalmente do Kleber Xavier, que falou ali também, falou da dificuldade de jogar na altitude, da dificuldade do campo sintético. Não sei se o Flamengo tivesse ganhado, se teria essa narrativa em relação aos jogos. O fato é que o Flamengo, e o Tite comentou ali sobre um gráfico, né? O Flamengo está oscilando agora. É difícil para o torcedor, e o torcedor vai ao Arrascaeta, que eu não concordo, que é um dos jogadores mais regulares da equipe do Flamengo, mas torcedor de time grande não tem paciência quando o time não consegue 1, 2, 3 vezes não jogar bem, não desempenhar bem. Agora, eu gostei muito do Marlon Freitas, acho que foi o melhor em campo, na minha opinião, pelo Botafogo. Savarino muito bem. E teve a polêmica também, justamente lá no gol do Savarino, o gol que definiu 2-0, porque o Flamengo reclama de uma falta na origem ali, na chegada, né, na área, que teria acontecido para cima do Fabrício Bruno. E eu quero saber se você marcaria essa falta ou não, do Diego Hernandes. Loirão, para mim, o Fabrício Bruno se deixa cair. Sabe esse contato que é para disputa de bola e tudo mais, ainda mais se... Não, independentemente, né? Mas ainda mais sendo um zagueiro que tem que estar mais firme nesse tipo de disputa. Para mim, há o contato, obviamente, corpo com corpo ali, mas eu acho que o Fabrício Bruno se deixa cair. Eu acho que a interpretação da arbitragem foi essa. Porque se ele aguenta firme a proteção, ele consegue até sair jogando. Então, para mim, eu acho que a arbitragem acabou agindo corretamente nesse lance. E o Fabrício acreditou que a falta seria marcada. Também outra reclamação é que o Luiz Henrique não ganhou o segundo cartão amarelo, né? Não teve 2 acúmulos de amarelos, depois foi substituído. E aí acabou aqui também, para o Flamengo, foi algo prejudicial. Aí chama atenção, porque regra é regra. E era o Klaus, que o Botafogo não queria que apitasse jogos. Aí não tem muito o que falar, não. Regra é regra. Errou o Klaus. Muito bem, agora vamos falar de Bahia. Foi o que aconteceu. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, jogou melhor do que o Botafogo, controlou o jogo, mas o Flamengo não machucou o Botafogo. O Flamengo rodou, ficou com a bola e pouco criou, não incomodou. O Botafogo, desde o início, o Arthur Jorge, que tem colocado o time com 4 atacantes, montou a sua estratégia de que vamos entregar a bola para o Flamengo ficará com a bola e nós vamos tentar os contra-ataques. O Flamengo, bem postado no primeiro tempo, não permitiu que essa estratégia tivesse êxito. Aí vem o segundo tempo e o Botafogo mantém o seu posicionamento, marcando muito forte. O Botafogo foi muito aplicado taticamente no jogo, não dava muitos espaços para o Flamengo criar, ele deixou o Flamengo com a bola, mas o Flamengo tinha dificuldade em entrar no sistema defensivo do Botafogo, porque o Flamengo, embora tenha a bola, faltou criatividade, faltou capacidade. O Flamengo não fez um bom jogo. Ele jogou melhor do que o Botafogo no primeiro tempo, mas ele não fez um bom jogo. Ele não foi competente com a bola no pé para criar muitas oportunidades. Aí veio o segundo tempo, o Botafogo com a sua mesma estratégia da primeira etapa, vem o escanteio, Savarino bate e Luiz Henrique, o Pantera Negra, na entrada da área, com uma falha de marcação do Flamengo. Ninguém acompanhou o Luiz Henrique e ele foi muito feliz no lance. Ele pegou de primeira, bateu no canto do Rossi, muita gente na frente, o Danilo Barbosa ainda
abriu ali as pernas para a bola passar e foi gol, né? Um belo gol do Botafogo, que a partir daí teve a sua estratégia consolidada na partida. Era o que o Botafogo queria. Vamos fazer um gol e vamos voltar e vamos esperar. O Flamengo fica com a bola e nós vamos pegar a bola e fazer a transição em velocidade. O Botafogo, no segundo tempo, conseguiu executar o que ele não fez no primeiro tempo, porque o Flamengo, melhor posicionado, não deixou. O Botafogo, no segundo tempo, encontrou esses espaços por mérito da equipe do Botafogo e do técnico Arthur Jorge, que hoje pegou o Tite, dobrou o Tite em vários pedacinhos e colocou no bolso. Ele engoliu o Tite taticamente, principalmente no segundo tempo. Veio com uma estratégia montada, os jogadores fiéis ao plano tático executaram perfeitamente. O Flamengo correu muito mais no primeiro tempo, se desgastou muito mais. O Botafogo se resguardou e no segundo tempo foi lá e checkmate, conferiu. A partir do momento que fez o gol, o Flamengo se lançou ao ataque, continuou sendo incompetente na criação de jogadas. Os jogadores não estavam inspirados. O Flamengo não fez um bom jogo. Não conseguiu criar situações. Ficou muito mais com a bola, mas criou poucas situações. Na maioria das vezes era bola pelo lado, cruzamento e tal, cruzamentos errados, passes errados. E aí o Botafogo esperava e saía na velocidade de Savarino, Luiz Henrique, Jefinho, Tiquinho Soares não jogou hoje. O Botafogo jogou sem a sua referência, mas o Botafogo ele foi montado para explorar a velocidade, a transição rápida. E a partir do momento que fez 1-0, o Flamengo deu exatamente aquilo que o Botafogo mais planejava no jogo, ter esses espaços para o contra-ataque. Uma vitória merecidíssima do Botafogo, foi muito eficiente, muito bem esquematizado pelo Arthur Jorge, que em pouco tempo chega e mostra realmente qualidade. Ele coloca o Botafogo para jogar de uma forma diferente, mas explorando o potencial dos seus jogadores. Esses 4 atacantes se movimentando muito na frente e 2 volantes muito fortes na marcação. Então, o Botafogo mandou muito bem e mereceu a vitória. Agora, falando do Flamengo. O Flamengo preservou os jogadores para esse jogo contra o Botafogo no Maracanã. Ele não levou vários jogadores para La Paz e na partida do último domingo contra o Palmeiras, o Flamengo usou o Pedro por meio tempo e usou o De La Cruz por 20 minutos, aproximadamente. Antes, no jogo contra o São Paulo, o Flamengo já tinha poupado o Arrascaeta. Ele não jogou contra o São Paulo. Ele jogou contra o Palmeiras, mas esteve mal. Ele não jogou contra o Bolívar, não viajou. E agora, contra a equipe do Botafogo, de novo, o Arrascaeta não se apresentou bem. E aí é que está o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Eu tenho a seguinte tese. Para mim, ficou comprovado na prática o porquê o Tite poupou, preservou esses jogadores. Porque eles não estão com a condição ideal de jogo. É muito claro. Parem para pensar. Eles foram preservados. Tiveram uma semana de treinamento, de recuperação. E hoje apresentaram aquele nível de futebol, jogadores lentos, apáticos, que visivelmente não estão na plenitude da sua forma. Então, para mim fica muito claro. É por isso que o Tite não está colocando esses caras para jogar.
porque eles estão mal fisicamente. E aí entra o outro ponto da história. Por que os jogadores do Flamengo estão tão mal fisicamente? Eu tenho aqui os números. O Flamengo realizou até o momento na temporada 22 jogos. E aí eu peguei como parâmetro outras equipes importantes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Flamengo realizou 22 jogos. O Botafogo realizou 26 jogos. Vocês sabiam disso? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. E é fácil de explicar. O Botafogo fez jogos pela Libertadores da América antes da fase de grupos. Então, lembra que o Botafogo enfrentou o Aurora e depois pegou o Bragantino? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. 4 partidas na temporada. Aí vamos lá. O Palmeiras, 23 jogos. O Palmeiras fez um jogo a mais que o Flamengo até agora, que foi exatamente a decisão da Supercopa do Brasil contra o São Paulo. O Fluminense, até aqui, 22 jogos. O mesmo número de jogos do Flamengo. O Atlético Mineiro jogou menos. O Atlético realizou 19 partidas. 3 a menos do que o Flamengo, que é o tema do comentário. E o Fortaleza, que é um time que sai lá de cima do Nordeste e cruza o Brasil e viaja pela América do Sul, porque está jogando a Copa Sul-Americana. O Fortaleza jogou 26 jogos, o mesmo número de partidas do Botafogo. E por quê? Porque o Fortaleza, ele joga também a Copa do Nordeste. Olha aqui, desculpa, João, mas para mim esse desgaste tem muito a ver com o time correr errado. Esse posicionamento do time faz correr errado lá no estadual e a conta está vindo agora. Olha, pode ser. Agora, que o Flamengo está morto fisicamente em abril, está, e que algo tem que ser feito para o Flamengo retomar a sua condição física. Agora eu não sei o que será feito, porque os jogos vão se cada vez mais encavalar. Realmente é isso. Miguel Gomes, você é 10. Né? Aliás, Miguel Games, muito obrigado. João Guilherme, você é 10, muito obrigado. Perfeitamente. Hugo Leonardo, olha aí. Valeu, Hugo. Beleza, meu amigo? Tudo de bom para você. Aquele abraço. Valeu, Hugo. Deixa eu ver aqui. Bruno Henrique reclamando de falta hoje. Ele compensou o roubo do ano passado. Bom, se estão falando da falta do Fabrício Bruno ali no lance do Diego Hernandes no final do jogo, eu, sinceramente, não achei falta não, cara. Achei que o Fabrício Bruno deu mole na jogada. Ele que é um grande zagueiro, está em ótima fase, mas achei que ele deu mole. Ele ficou esperando a falta. No primeiro contato, ele já se jogou. Ele tinha certeza que a falta seria marcada. E não foi corretamente. E aí, na sequência, foi lá. E o Botafogo fez o segundo gol com o Savarino. Opa, muito obrigado aqui, disparado, melhor narrador do Brasil. Muito bem. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que os comentaristas aí repercutiram esse jogo aí entre Botafogo, né, e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo perdeu aí por 2-0, né? Um jogo bastante apático aí, né? Uma derrota bastante amarga, porque o Flamengo poderia ficar em primeiro colocado ali na liderança, com 2 pontos de diferença do segundo colocado, né? E abriria bastante aí. Então poderia até começar a pensar muito mais no Brasileirão. Então é isso. Os comentaristas falaram sobre as polêmicas aí do lance de Fabrício Bruno. Alguns disseram que foi falta, né? Outros disseram que achou que não foi falta. Mas não pode se negar que o lance ali de Luiz Henrique com a máscara passou despercebido, né?
e o VAR não falou nada, o juiz não falou nada, e é algo que é uma regra universal, né? Então, como é que é uma regra universal e eles não sabem disso? Não leem a regra? Então, algo tem que se pensar, né? Será que John Textor vai falar sobre isso? Não vai. Vai falar que teve manipulação? Não vai. Então é isso. Se fosse o Flamengo, estaria repercutindo aí nas redes sociais, falando que o Flamengo foi favorecido, o Flamengo passaram a mão para a cabeça do Flamengo, né? Que o VAR ajudou, isso, aquilo, outro. Mas como é ao contrário, ninguém fala nada, né? Porque aí o Luiz Henrique seria expulso, né? Porque logo em seguida, depois de 2 minutos, ele começou uma falta ali, né? Num lance de La Cruz, que estava indo progredindo ali no contra-ataque, e ele fez uma falta ali bastante importante para o time do Botafogo, né? Porque aí parou o contra-ataque, né? E tomou amarelo e poderia ser expulso e poderia ter mudado até o jogo aí, né? Do Botafogo. Mas é isso. Tudo aconteceu conforme o VAR direcionou, né? Mas podemos questionar alguns lances aí bem polêmicos. Qual a sua opinião sobre isso? Você concorda? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.